Imagine a cena: você entra em um supermercado nos Estados Unidos, pega um carrinho e segue até a seção de carnes. Ao olhar para a etiqueta dos preços, sente aquele aperto silencioso, como se o simples ato de comprar comida tivesse transformado em um teste de resistência. Sim, de resistência. O que antes parecia uma rotina trivial, preparar um churrasco de domingo ou um jantar rápido em família, agora soa como se fosse um gasto de luxo. Um pacote de carne moída, que até pouco tempo custava menos de US$ 17 nos Estados Unidos, hoje já ultrapassa os US$ 24. E as projeções não são nada animadoras. Se nada mudar, pode chegar a impressionantes US$ 32. Esse não é apenas um aumento de centavos, é o reflexo de uma direto de decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância, que agora se transformaram algo e que se transformam a algo tão simples quanto preparar um hambúrguer em um desafio econômico. Redes como Walmart e Costco já exibem claramente esse dilema. Como manter as tradições e rituais cotidianos quando até a comida mais básica começa a fugir do orçamento americano, das famílias americanas, não é mesmo? Tudo começou quando os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 50% sobre os alimentos vindos do Brasil. A ideia era proteger a produção local, mas o efeito imediato foi outro. Prateleiras inteiras se tornaram lembretes de um custo crescente que afeta cada lar. A carne bovina foi a primeira a gritar mais alto, não só porque ocupa um espaço central no prato americano, mas porque carrega um peso simbólico. O churrasco no quintal, o hambúrguer de sábado, o bife depois de um longo dia de trabalho, de repente, tudo isso parece ameaçado. Os números confirmam o impacto. A carne moída de marca Kirkland, tão comum nas casas de classe média, disparou para valores que há poucos pareciam absurdos. Produtos processados, como a clássica carne enlatada, também cerca de 40 aumentou, pasmem, cerca de 40%. E há um detalhe quase imperceptível. No rótulo, lê-se discretamente escrito assim: produzido nos Estados Unidos com a carne brasileira. Esse pequeno aviso explica muito. A matéria-prima atravessa o oceano com tarifas extras e chega encarecida mesmo depois de processada localmente. Esse impacto para nós, esse impacto ele não para só nos supermercados. Restaurantes de fast food como Burger King e Wendy's já reduzem porções ou ajustam preços. Aquelas refeições rápidas e baratas começam a gerar hesitação. Afinal, será que ainda vale a pena pagar tão caro por algo que sempre foi acessível? Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram a contradição. Mesmo com uma queda de 15% nas importações de carne bovina brasileira em 2025, o preço médio por libra quase dobrou. A produção interna, apesar de sólida, não conseguiu suprir a falta, principalmente nos cortes congelados e acessíveis, dominados antes pelo Brasil. Resultado: consumidores se dividem entre pagar mais caro por carne local ou buscar alternativas criativas, misturando frango, feijão, até substitutos vegetais para alongar o prato. De repente, comprar carne moída deixa de ser uma escolha simples de corte.
passa a ser uma decisão estratégica, carregada de cálculos. Vale a pena sacrificar o hambúrguer do fim de semana? O churrasco com amigos terá que ser adiado? A economia deixa de ser uma abstração distante e se instala na mesa de cada família norte-americana. Mas a carne foi apenas o primeiro capítulo. O próximo impacto é ainda mais sorrateiro: a soja. Sim, a soja. Diferente da carne, ela não grita na etiqueta. Está escondida em praticamente tudo, do óleo usado na frigideira ao pão integral, do leite vegetal ao peito do frango alimentado com ração à base de soja. Quando a carne encarece, ela arrasta consigo uma cadeia inteira de alimentos. O consumidor não sente imediatamente no rótulo, mas percebe no fim do mês, quando a conta do mercado parece 2 vezes mais pesada, bem mais pesada. No segundo trimestre de 2025, as importações de soja brasileira caíram mais de 20%. Mesmo assim, o preço disparou quase 50%. E como nos Estados Unidos competem diretamente com países como China e Japão, cada tonelada se transforma em um leilão invisível. Quem perde no fim é o consumidor, que vê o óleo de cozinha passar de $5,49 para $7 em poucos meses. Esse aumento silencioso se esconde também na chamada de shrinkflation ou strikeflation. A embalagem parece igual, mas guarda menos produto. Barras de cereal mais leves, potes de maioneses menores, pacotes de snacks discretamente reduzidos. Você paga o mesmo ou até mais e recebe menos. É como se a inflação zombasse da pressa de quem não confere os detalhes. E se a soja corrói aos poucos o orçamento, o café atinge direto no coração da rotina. Presente em quase 70% das casas americanas, ele não é apenas uma bebida, mas ritual. Basta imaginar o aroma da cafeteira pela manhã para entender o peso simbólico deste hábito. Agora, esse ritual também está sob o ataque, que, acumulados no ano, viram centenas de dólares extras, conta mais cara no mercado. E aqui está o paradoxo, a contradição. Mesmo caro, o café dificilmente é abandonado. Consumidores cortam em outras áreas, mas mantêm a xícara cheia. Ela se torna símbolo de resistência, ainda que exija sacrifícios. Só que há um limite. Até onde as pessoas estariam dispostas a pagar? Cafeterias e marcas já fazem ajustes, misturam grãos de diferentes origens, reduzem porções ou trocam blends sem avisar. Mas isso não apenas no bolso. Mexe também na identidade de quem sente algo essencial está se transformando em algo de luxo. Isso mesmo, de luxo. Café virou luxo nos Estados Unidos. Em seguida, outro golpe cultural, o suco de laranja. Ícone do café da manhã americano, símbolo comercial de TV e memória de familiares. Hoje, o copo de suco de laranja já não é garantido na mesa. Garrafas que eram compradas sem pensar agora são deixadas na prateleira. Famílias diluem com água, isso mesmo, com água, para render mais. Restaurantes e hotéis diminuem porções. O consumo caiu mais de 15% em um ano. Não é só um número. É a avó que compra apenas 1 litro para dividir com os netos. É a família que substitui por chá preto. É o pai que suspira diante das glândulas e diz: "Ah, dessa vez não dá para comprar. Vou deixar aqui mesmo." E como se não bastasse, surge o açaí, menos presente no imaginário coletivo, mas silenciosamente espalhado em barras de cereal, sucos mistos e iogurtes. Você pode nunca ter comprado uma tigela de açaí,
mas já pagou por ele, porque está diluído em centenas de produtos. Com as tarifas, os preços sobem discretamente, sem rótulos de aviso. De repente, a granola, o iogurte e o suco custam ainda mais caros. A inflação invisível mais uma vez age nos bastidores. E por fim, os frutos do mar. Ah, camarão, salmão, tilápia, atum. É uma delícia, não é mesmo? Alimentos que sempre transitaram entre o luxo e a necessidade. Agora também estão sendo empurrados para fora do alcance de muitas famílias. O camarão congelado, que custava US$ 20, agora passa desse valor com facilidade. Até o atum enlatado, sempre visto como opção prática e saudável, começa a pesar mais na conta. Restaurantes de frutos do mar reduzem porções, aumentam preços e a experiência de pedir um prato especial para passar passa a ser acompanhada de uma dúvida: vale a pena gastar tanto por isso? Se olharmos em retrospecto, vemos um padrão: carne, soja, café, suco de laranja, açaí, frutos do mar. Todos diferentes, não é mesmo? Mas todos unidos por um mesmo fio, ou seja, a perda de controle. O que antes era uma escolha, tradição, hábito, agora é cálculo e renúncia. O que antes era abundância, agora é escassez silenciosa. E aqui está a reflexão mais profunda. A economia não está nos relatórios e nas manchetes, está no prato. Sim, no prato. Cada refeição virou um lembrete de como as decisões globais moldam a vida cotidiana. Estamos pagando não apenas com dinheiro, mas com símbolos culturais, tradições, rotinas que definem quem somos. Mexem com a nossa identidade. Isso é doloroso. A pergunta que fica é: o que acontece quando até os símbolos da mesa americana desaparecem? Quando o churrasco, café, suco de laranja e frutos do mar deixam de ser garantidos? Será que conseguimos imaginar uma cultura sem esses marcos? Bom, talvez não. Mas esta é a realidade que começa a desenhar no, em solo americano, nos Estados Unidos. Enquanto isso, aguardamos aqui no Brasil as próximas consequências dos atos impensados do Donald Trump.